Alô, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para falar de um ponto fundamental para você que está se preparando para o SSA 1, o surgimento de uma ciência chamada Sociologia, tá? Então, se você ainda não é inscrito no canal, não se esquece dessa moralzinha pra gente, se inscreve no canal, porque isso é fundamental. Dá a curtidinha também e ativa as notificações, porque assim toda hora ou os dias que nós tivermos vídeos novos, você já vai ficar ligado e aí já vai ter acesso a esses vídeos. Como eu falei para vocês, hoje nós vamos falar sobre o surgimento da sociologia, tá certo? E aí, a primeira coisa que muitas vezes a galera pergunta é o seguinte: Júnior, o que é na verdade a sociologia? Bem, primeira coisa é que a gente não pode confundir essas duas disciplinas, ou seja, filosofia e sociologia, tá? Filosofia ela trata mais do individual, são pensamentos que vão refletir o indivíduo, de forma geral, tá? Já a sociologia não, ela vai tentar fazer um reflexo dentro das funções sociais que nós indivíduos podemos ter dentro de uma sociedade. Então, na verdade, a sociologia está ligada à questão da sociedade. Então, logicamente, nós não podemos deixar de conceituar essa ciência. Sociologia é uma ciência que analisa todas as transformações da sociedade. Mas aí vem logo uma pergunta: Júnior, quando a sociologia ela foi criada? Muito provavelmente, eu acho que vocês devem estar pensando que é mais ou menos muito também antiga, feita a filosofia. Não, não é. A sociologia, na verdade, ela foi criada no século XIX. Antes de se chamar sociologia, na verdade, ela se chamava física social. Por que física social, Júnior? Porque, na verdade, quem tinha mais credibilidade dentro da academia, dentro das ciências, eram as ciências da natureza. Então, logo no primeiro momento, ela foi chamada de física social, mas ela era uma ciência teorética, ou seja, ela se baseava mais em números. Ela não tinha conceitos feito hoje nós temos. Depois que ela começou a criar conceitos no século XIX, ela passa a se chamar sociologia. A história conta que um dos primeiros caras a falar o nome sociologia foi M. Durkheim, tá? Que é conhecidíssimo no meio dos sociólogos. Mas aí vem a pergunta seguinte: se ela surge no século XIX, a partir de que momento esses cientistas sociais perceberam que eles precisavam de uma ciência para estudar as transformações sociais? Gostei, se liga, porque esse é o ponto fundamental, tá certo? Como assim ponto fundamental? Vocês acreditam que eu já vi várias questões de vestibulares perguntando quais foram os dois acontecimentos históricos que fizeram surgir a sociologia? Pois é, esses dois acontecimentos históricos aconteceram no mesmo século, ou seja, no século XVIII. Agora sim, nós temos dois acontecimentos históricos completamente distintos, isso é fato. Por quê? Por quê, Júnior? Porque é o seguinte, na verdade, vem delimitar o fim do antigo regime. Opa, já ouvi o quê? Isso, muito bem, Revolução Francesa, 1789. O outro fato, também muito importante para a história, é a Revolução Industrial, certo? Também século XVIII, certo? Só que ele veio modificar a forma de produção, a forma que era produzido as coisas, inclusive vem criar novas classes sociais. Já partindo aí para os detalhes dessa Revolução Industrial, essa Revolução Industrial se iniciou na Inglaterra, inclusive tem um vídeo aí no canal que fala também sobre as revoluções inglesas e a Revolução Industrial. Se liga aí quem quiser para reforçar esse conhecimento histórico. Ela vai ser importante porque ela cria novas formas de produção, saindo do que a gente chamava de manufatura e surgindo a maquinofatura, a produção em larga escala.
Consequentemente, nós também tiramos de cena os artesãos, que faziam tudo manualmente, e surge agora o operário, o assalariado. Então aí vai ter o surgimento do operariado, que Marx vai chamar de proletariado, e consequentemente uma classe que vai ser detentora desses meios de produção e que vai começar a comprar essa força de trabalho do proletariado, a burguesia industrial surgida na Inglaterra, tá certo? Então a gente percebe que essas transformações na forma de produzir e no surgimento de classes sociais fez surgir, né, parte dessa sociologia. E a outra parte, Júnior, a outra parte vem da onde? Da França, Revolução Industrial. A Revolução Industrial, em 1789, ela marca o fim do antigo regime. Meu irmão, eu já vejo, parece que eu estou vendo a galera perguntando o que foi o antigo regime. Galera, 3 características que vocês não podem esquecer quando a gente fala em antigo regime, tá certo? Primeira característica política, centralização, né? Exacerbada, exagerada, que nós vamos chamar de absolutismo. Do ponto de vista econômico, nós vamos ter uma economia que o Estado vai manter, vai controlar, vai manipular. Nós temos a primeira fase do capitalismo, que nós vamos chamar de capitalismo comercial ou mercantilismo, tá certo? E na parte da sociedade, nós tínhamos uma sociedade estamental. O que é uma sociedade estamental, Júnior? Facinho, papai. É só se ligar. É uma sociedade que ela vai ser engessada, que não havia mobilidade social, tá? Em outras palavras, alguns nasceram para trabalhar, outros nasceram para guerrear e outros nasceram para orar. Esse modelo ainda é um modelo do medieval, ainda é um modelo medievo, do medievalismo, mas que ainda perdurava em pleno século XVIII na França. Então, só para a gente resumir, a sociologia é uma ciência que estuda as transformações da sociedade. Surgiu quando? Século XIX. No primeiro momento, ela foi chamada de física social. A partir do momento que Émile Durkheim começou a falar sobre sociologia, deixa-se de usar física social e passa-se a usar a sociologia, ou seja, o estudo da sociedade. Tá bom, galera? Se liga, estudo da sociedade. Então não tem mais por que esquecer. E aí outra coisa que eu falei aqui para vocês, no século XVIII nós vamos ter 2 acontecimentos históricos que foram importantíssimos, tanto para a história como também para o surgimento dessa disciplina que eu estou trazendo para vocês hoje, a sociologia. Então, quais foram esses 2 acontecimentos? A Revolução Inglesa e a Revolução Francesa. E com isso, nós temos aí o surgimento da sociologia. Vou repetir, quem não ouviu, se liga que no nosso canal também, Historiosidade, tem uma aula sobre revoluções inglesas no século XVII e que vai ter como consequência, ou uma das consequências, a Revolução Industrial. Beleza, galerinha? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Se vocês ainda não são inscritos, dá essa moralzinha aqui pra gente, se inscreve no canal, porque isso é fundamental. Deixa também muito like, beleza? E não se esqueça de ativar também as notificações. Valeu, até a próxima aula e beijo do gordo!